A gente vai ler vários versículos hoje aqui, para a gente dar uma introdução um pouco a entender o que é o reino de Deus. A gente depois, nas parábolas, a gente vai ver um pouco dos seus efeitos, na vida das pessoas, não só na vida daquele que se converte, que nasce de novo, mas também ele acaba, de certa forma, afetando, as pessoas que se aproximam, como elas reagem diante da pregação do reino, Mas a gente vai entender um pouquinho o que é reino de Deus, e a gente começa aqui com o que a gente leu na semana passada, João capítulo 18, versículo 33, diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu dizes isso de ti mesmo? Ou outros disseram-te isso sobre mim? Pilatos respondeu: eu sou judeu? É lógico que não é eu que estou dizendo isso. Eu sou judeu? Eu não sou judeu. A tua nação, os teus principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam com os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Primeira coisa que a gente aprende sobre o reino de Deus, nesse relato de Jesus, é: o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus, ele não se estabelece, quando eu vou dizer isso, que ele não se estabelece nesse mundo, não quer dizer que ele não se manifeste, tá? Por exemplo, a gente, quando vai falar do reino de Deus, a gente tem que primeiro entender o que o reino de Deus ele não é. O reino de Deus, ele não é, primeiro, geográfico. Ele não está preso a uma geografia como Israel achava. É óbvio que Deus escolheu, e nós estamos estudando o Gênesis, nos cultos, nos lives, e a gente está falando sobre Abraão. Deus escolheu Abraão com um propósito, Tirou ele lá do meio da família dele, idólatra, levou ele e falou assim: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Depois Deus fala: ó, essa terra aí, ó, você vai andar por ela aí, essa terra vai ser da tua descendência. Só que Deus tinha uma promessa específica com Abraão, quando ele disse que ele seria pai de muitas nações. E que na descendência de Abraão, no descendente, no filho da promessa, que a gente viu lá que é Isaac, o conserto de Deus seria dele. Então Deus escolhe um homem para que desse homem ali viesse nascer, sim, um povo. Esse povo é conhecido como o povo de Israel, da onde nasce o Messias, que é, da mesma forma como foi miraculoso o nascimento de Isaac, o nascimento de Cristo foi miraculoso, e sobre esse Cristo, Jesus, foi estabelecido o conserto de Deus. Então Deus tinha um propósito com Israel de ter um povo que nasceria o Messias. Esse era o propósito. Mas nunca Deus se limitou a uma geografia. Tanto é que nós mesmos vimos no livro de Gênesis que tinha lá um sacerdote chamado Melquisedeque, que era sacerdote de Deus, e era antes de Abraão, era antes do sacerdócio levítico que a gente encontra depois no Êxodo, que a gente vai encontrar no culto dos lábios, a gente vai chegar lá, irmãos? Mas é antes disso. Então a gente entende que o reino de Deus, como Jesus Cristo disse para Pilatos, ele não é, primeiro, ele não é geográfico, ele não está preso a fronteiras, ele não está restringido a um país, ele não é institucional, ou seja, ele não tem CNPJ, ele não tem isso. E tampouco o reino de Deus, ele vai ser também de alguma comunidade que se diz cristã, que se apropria do sistema para se estabelecer e se fortalecer e crescer como um reino. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus, ele não está ligado à política, a qualquer sistema
político, sociológico, ele não está ligado a nada disso. Então, o reino de Deus, ele não é essas coisas. Por isso que Cristo disse, o meu reino não é desse mundo. Nada desse mundo é o reino de Deus. Lógico que se a gente falar em uma questão de que Deus criou todas as coisas, o universo é dele, é óbvio. Mas o reino de Deus que é anunciado nas Escrituras, ele não é nada disso. É interessante o diálogo que Jesus Cristo tem, por exemplo, com a mulher samaritana. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto de João, capítulo 4, do versículo 6 ao 10. Olha só que interessante. Texto, eu vou ler aqui. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se davam, não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu então Jesus e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Próximo. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? O que é o reino de Deus? O que é a palavra reino? O que a palavra reino significa? Basicamente, irmãos, a palavra reino, ela significa domínio, poder e influência. Mesmo no nosso sistema, no sistema da Terra, no mundo que a gente vive, reino é isso. Reino é domínio, ou seja, na época de Jesus, qual que era o reino que dominava? Roma. Roma tinha o domínio das fronteiras, Roma tinha o poder sobre a religião, a política, Roma tinha o poder sobre isso, Roma tinha a influência sobre isso. Então, reino, basicamente, é isso. É domínio, é poder, é influência. É muito interessante a gente ler essa passagem de Jesus e a gente ver sobre essa questão da palavra que nós, entendemos que a palavra reino, ela significa, que o que o reino quer dizer, sobre essa questão da influência, do poder também, é óbvio, a gente vai falar um pouquinho disso, mas é interessante que Jesus fala para essa mulher. O que é influência? Influência, ela vem de uma palavra, que o radical é influente, certo? Ou seja, o que é influente? A nossa palavra influente, ela vem do latim, é influere. Ela é composta do quê? De um termo in, que significa dentro, interno. E o fluere é do termo de fluir, sair, derramar. Olha só que interessante. Correr para fora. Jesus chega para essa mulher e fala para ela, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você ia parar tudo que você está fazendo e ia pedir água viva para mim. Você ia chegar para ele, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você ia chegar para ele e ia pedir para ele água. E ele ia te dar uma água viva. E Jesus Cristo vai dizer que essa água viva, o que ela aconteceria? No final do versículo lá, que ela jorraria para a vida. Olha só, o reino de Deus, a gente entende aqui que ele é algo que começa internamente em nós e depois ele flui para fora. Esse é o reino de Deus, é o poder de Deus, o domínio de Deus sobre nós. Ele começa internamente. Por isso que Jesus Cristo chega uma certa ocasião com os fariseus e fala, vocês lavam o copo só por fora, por dentro está sujo. Vocês estão preocupados com o que come, porque estavam questionando os discípulos de comer sem lavar as mãos. E Jesus vai dizer, o que contamina não é o que
entra de comida, mas é o que sai da boca. Quando temos o reino de Deus, o que sai da nossa boca, de certa forma, também contamina. Mas contamina para que o reino de Deus se manifeste. Mas porque ele primeiro acontece que é o que Jesus Cristo fala dessa mulher samaritana. Então, a Jesus depois vai dizer, né? Ó, está preocupada que na onde se deve adorar, vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores não vão adorar nesse monte ou naquele lá, mas adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, o reino de Deus não está limitado à fronteira. Não está limitado a um sistema religioso. Porque o judeu tinha uma briga com o samaritano, que um dizia que tinha que adorar no monte de Jerusalém, e o outro dizia que tinha que adorar lá no monte de Samaria. Jesus vai dizer, não, esquece isso daí. Porque se você beber da água que eu te der, ela vai entrar em você. E depois que ela entrar em você, ela vai fluir de você. Então a gente entende que o reino de Deus ele não está limitado a essas coisas. Quando Jesus ele vai nos ensinar a orar, a gente vai encontrar na conhecida oração do Pai Nosso, correto? A primeira coisa que Jesus Cristo ele vai dizer, chega lá para Jesus e fala, ensina-nos a orar. Vós quando orareis, orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que Jesus Cristo fala para que o que nós devemos pedir a Ele, a primeira coisa que Ele diz que nós devemos pedir a Ele, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. Venha o teu reino. E quando Jesus vai continuando o sermão, nesse capítulo 6, ele vai falar um pouco mais para frente sobre a questão da ansiedade, que é a preocupação excessiva com aquilo que está fora do nosso controle. E ele vai dizer que o mundo é ansioso assim, porque o mundo fica preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, e ele vai dizer, vocês não sejam assim. Porque o vosso Pai sabe que vocês precisam comer. O vosso Pai sabe que vocês precisam vestir. E Ele cuida de vocês. Ele cuida das aves do céu. Ele cuida da natureza, do lírio do campo. Você acha que não vai cuidar de vocês? Aí ele termina essa questão da ansiedade dizendo, mas nos cai em primeiro lugar o reino de Deus. A gente entende que reino é o quê? É poder, é domínio, é influência. Ou seja, quando eu oro, venha o teu reino, Jesus está ensinando-nos a nós orarmos que, em primeiro lugar, Deus venha dominar a nossa vida, que Deus venha influenciar a nossa vida, que Deus venha tomar o poder da nossa vida, Ele venha ser o centro da nossa vida. Não tem nada a ver com essa ideia, né, de a igreja vai colocar os pés dela e aquele lugar vai ser propriedade dela. Tem nada a ver. O reino de Deus não se manifesta assim. O reino de Deus não se manifesta por conquistas terrenas, porque ele não é nada desse mundo. Em um debate no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, os fariseus vão chegar para Jesus e vão perguntar para eles, se tiver lá, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Próximo versículo. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, Jesus Cristo está dizendo para aqueles fariseus que ele já está aqui. Só que ele não é com aparência física. O reino de Deus não se manifesta porque a igreja é grande, porque o templo é grande. Ele se manifesta na vida daquele que bebeu da água que ele deu para beber. Então, entra a água nele e depois flui. Isso é o reino de Deus. A gente precisa estar conectado com essa ideia do que é reino de Deus, para a gente não ser enganado com filosofias humanas sobre o que o mundo diz ser reino, o que o mundo diz ser domínio. E quando Jesus tem, depois, é interessante a gente fazer, né, essa conexão com todos esses versículos. Jesus vai ter um diálogo com um homem chamado Nicodemos. E olha só que interessante. João capítulo 3, versículo 3,
Olha só que interessante que Jesus vai falar para Nicodemos. Quando ele diz assim, na verdade, ele está afirmando que aquilo é uma verdade absoluta. Te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque ele é o reino de Deus, ele primeiro faz algo interno em mim. E quando ele opera algo interno em mim, se eu nasci de novo, eu vejo esse bem. Aí a gente começa a pensar em coisas que o apóstolo Paulo começa a falar sobre o Evangelho. A gente entende que o reino de Deus, o Evangelho, está tudo conectado. O Evangelho, ele é o quê? Ele é a mensagem de que o homem foi expulso por causa do pecado do reino de Deus. Lá no Éden, o que havia no Éden? O reino de Deus. Mas o homem quis então o seu próprio reino. Olha só que interessante. O homem, quando ele vai comer do fruto que a serpente o seduz a comer, o discurso é o quê? Se você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Você não vai precisar mais de Deus para determinar o que é certo e errado. Você não vai precisar mais de Deus para determinar o que é bom ou ruim. Deus está fora da jogada, só você comer do fruto. E a Bíblia vai dizer então que eles são expulsos do paraíso. Por isso que Deus vai dizer para Abraão, no Isaac, no filho que vai nascer de forma miraculosa, eu vou estabelecer o meu conserto. Consertar o quê? Consertar as nossas vidas, para que nós possamos viver o reino de Deus. O Evangelho é o anúncio desse reino. E o Evangelho ele vai mostrar que você foi expulso do reino de Deus, da presença de Deus, por causa do seu pecado. E por você ter sido expulso da presença de Deus, do reino de Deus, essa terra aqui foi amaldiçoada. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em outra ocasião que a nossa pátria não é aqui. Por isso que ele vai dizer isso, a nossa pátria não é essa. A nossa pátria está nos céus, da onde o nosso rei está. Da onde Jesus Cristo disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é no céu. Na onde o Senhor reina. Porque aqui, quem estabeleceu o reino foi o homem. Aliás, ele acha que estabeleceu, né? Porque na verdade, Satanás corta, né? Ele borda, né? Como é que é então, pinta e borda, né? Satanás, ele pinta e borda através do homem. O homem é marionete nas mãos de Satanás, né? Lógico, a culpa, né? Não estou dizendo que o homem não tem culpa dos seus pecados, né? Que é Satanás. Né, que o crente, né? Tudo que acontece errado na vida dele é o diabo. Né? É o diabo, né? Eu imagino, às vezes, né, o diabo chega e fala assim, não tem nada a ver com você, não. Você foi a escolha dele lá. Eu nem estava perto. Né? Eu imagino que algumas ocasiões. Mas, na verdade, quando eu falo que Satanás, ele pinta e borda, é por causa de quê? Que o homem acha que reina. Que o homem acha que constrói impérios. Que o homem acha que está vivendo todas as coisas maravilhosas que esse mundo tem para oferecer. Mas se esquece que esse mundo jaz do maligno. Isso é interessante. Isso aqui é interessante. 1 João, capítulo 5, 19, a gente vai encontrar essa ideia que João fala sobre um mundo jaz do maligno. Né? Sabemos que somos de Deus. Por que sabemos que somos de Deus? Porque nascemos de novo. O reino de Deus se manifestou a nós. E ele entrou em nós e ele flui de nós. Lembra? Tudo isso que a gente pegou, todos aqueles versículos que a gente pegou, Jesus Cristo falando sobre o poder, o evangelho, o poder da palavra dele, o poder do reino em nós. Então, o reino de Deus é isso. Então, o apóstolo João vai dizer, sabemos que somos de Deus. Por que sabemos que somos de Deus? Porque o reino de Deus se manifesta em nós. Porque o reino de Deus flui de nós. Em que todo mundo jaz no maligno. É interessante essa palavra jaz. Você não sabe o que significa jaz? O que quer dizer essa ideia? Jaz. Jaz. Você vai encontrar, talvez, né?
né? Você já deve ter ido em vários funerais. E aí, talvez você viu uma lápide assim, né? Jaz, ciclano, pai de família, né? Jaz, sepultado. A palavra, no original, ela quer dizer justamente isso. O que essa palavra jaz traz. Essa palavra, no original grego, que foi escrito, que João, quando escreveu isso, ele diz assim: saber isso que somos de Deus, e que todo mundo jaz, a palavra que ele usa lá no grego, ela quer dizer, ela tem essa ideia de estar deitado. A ideia, ela também é usada para um bebê que está deitado. Um bebê deitado, ele tem alguma força de resistir a algo. O máximo que ele vai fazer é chorar. Isso é interessante, né, na raça humana, né? O ser humano é o ser dominante, né? Porque Deus deu ao ser humano esse domínio. Deus deu a ele, criou diferente dos animais. Né? Esse domínio vem do poder criativo que Deus deu ao homem. O homem tem capacidade de criar coisas, os animais não criam. Você não vê um animal construindo. Vou fazer um varal aqui, vou pendurar as minhas roupas, né? Vou fazer um prendedor, vou puxar uma cordinha. Você não vê um animal fazendo isso. Você não vê um animal criando nada. O mais que pode acontecer, né? Às vezes você vê um vídeo na internet de um macaco pegando uma metralhadora e dando tiro assim, né? Mas não foi ele que criou a metralhadora. Ele só viu lá, pegou e apertou o gatilho sem querer, né? Mas o que você vai ver, às vezes, é algo relacionado a isso. Mas ele não cria, ele não tem poder criativo. E o ser humano, por ter esse poder criativo, ele domina sobre as espécies. Só que esse domínio que ele tem é interessante porque o ser humano, quando nasce, ele é de todas as espécies o ser mais frágil. Você pega um filhote de um potrinho, né? Ele sai da mãe, né? Da égua ali, e já sai andando. Repara no potrinho, não sei se você já viu o nascimento de um potrinho. Ele cai lá, a égua lá, daqui a pouco ele firma a pé e já está andando atrás da mãe. Um cachorrinho, às vezes precisa de uns cuidados de alguns dias, daqui a pouco ele está lá sozinho, se arrastando. A mãe está lá, ele está se arrastando, ele vai lá. Não é a mãe que chega lá, pega o cachorrinho, coloca na testa ali para o cachorrinho mamar. Não, o cachorrinho já vai lá, ele busca. Agora, uma criança, ela está deitada ali e não pega você no colo e coloca no peito, não. Não pega você no colo, faz a papinha, amassa e dá. A ideia que João escreve isso é justamente isso. Que não tem forças. O mundo jaz no maligno. E não tem forças por si só de se soltar-se desse maligno. O mundo está morto no maligno. E não consegue se libertar do maligno que o aprisiona. Do mal que o aprisiona. Então aí entra aqui o apóstolo Paulo, ele diz que, ele vai falar, né, em Romanos capítulo 1, versículo 16, se eu não me engano, ele vai dizer que o evangelho é poder de Deus. Eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego. Tá lá. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus. É o domínio de Deus, é a influência de Deus, que é capaz de me livrar do maligno, que é capaz de fazer eu nascer de novo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, o mundo jaz no maligno, não consegue sair da condição de estar deitado, morto, escravo. Precisa de uma ação de Deus, que é manifestado nele como novo nascimento. E quando ele nasce de novo, ele passa então a manifestar esse reino de Deus, que é poder de Deus, que torna-se uma influência em nós de algo que aconteceu internamente e agora começa a fluir para fora. É interessante essa ideia do poder de Deus quando fala do evangelho, que a palavra que está ali é dunamis. A palavra que está ali, quando fala é o poder de Deus, a palavra grega é dunamis, ou alguns dinamis. E existem conjuntos musicais que usam esse termo, algumas comunidades que usam esse termo, dunamis. E essa palavra, poder, dunamis, era justamente
no grego original, ela quer dizer isso. Poder, influência, domínio, ela quer dizer isso. Capacidade. Essa palavra dunamis, ela quer dizer isso. Aí, tem uns camaradas que pega lá, né? Dunamis, aí liga, né? Dinamis, é dinamite, né? Então, o poder de Deus é uma dinamite que explode. O poder do Espírito explode e causa uma explosão na igreja. E a igreja explode. Tem nada a ver. Até porque a ideia de dinamite, ela foi surgir. Isso aqui é escrito. O que Paulo aqui escreve, isso aqui é coisa de 50, 60 depois de Cristo. A ideia de dinamite que a gente entende por explosivo, você vai aparecer depois do século IX, quando os chineses inventaram a pólvora. E aí o que é uma dinamite? Nada mais é do que um monte de pólvora colocado dentro de um recipiente, né? Nem a gente comprava, né, na época né? A gente comprava muito, né? Bombinha, né? Comprava nessas casas de fogos, né? E a gente gostava de colocar na lata, assim, para ver a lata estourar e subir, né? Isso é a ideia da dinamite. Era colocar dentro, embalada, né? Fechada. E aí, quando se coloca um pavio, quando aquele pavio, assim, no fogo pega nela, causa aquela combustão, porque tem um fogo muito rápido, e aquilo faz com que ela exploda, né? Ela está pressionada, e aí ela causa, né? Por causa do vácuo, né? Uma destruição com o poder do vácuo que ela emite. Mas essa ideia de dinamite, ela foi surgir só depois do século IX, quando descobriu a pólvora e descobriram que fazendo isso com ela, faz bombas. Aí tem dinamite. Aí o camarada pega, tá vendo? É o poder do Espírito que explode a igreja. Não tem nada a ver. O termo poder, que é dunamis aqui, ele é justamente isso que nós estamos falando. É poder, é influência, é capacidade. Ou seja, o Evangelho, ele faz o quê? Com o apóstolo Paulo está dizendo. Ele nos tira do poder do mundo que jaz no maligno. Que nós éramos desse mundo. E nós estávamos jaz no maligno. Como mortos, deitados, prostrados, escravizados pelo maligno. Mas o poder do reino de Deus, o poder de Deus se manifestou em nós. E passou, então, a fazer algo interno em nós, que é o novo nascimento, e fez com que jorrasse de nós a influência desse reino, como Jesus Cristo falou da mulher samaritana. Isso é o poder de Deus. Ele provoca em nós algo interno, que sai para o externo, que jorra, que derrama o externo. Essa é a ideia do poder de Deus. Isso e tudo isso, o Evangelho, ele é o anúncio desse poder e a inclusão em nós desse reino, fazendo então com que nós manifestemos as virtudes de Deus aqui. E através de nós, a sociedade é influenciada, a política muitas vezes é influenciada, apesar de que não vai ser perfeita, porque é composta por homens. Mas muitas vezes, Deus ele usa aqueles que fazem parte do reino dele para influenciar, porque o reino de Deus é influência. O apóstolo Paulo ele vai dizer também, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz, que essa ideia de que o homem ele jaz no maligno, de que ele está morto, dominado por esse sistema do mundo, que foi amaldiçoado por Deus por causa do pecado, que isso, pro mundo, é loucura. Um Deus morrer para pagar o pecado do homem, isso é loucura. Olha só, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o quê? O poder de Deus. Para o mundo é loucura, porque o mundo jaz no maligno. Toda vez
que a igreja na história, qualquer igreja, a igreja católica aconteceu isso no período, né? Depois quando qualquer outra comunidade cristã que faça, né? Que comece a fazer aquela ideia de que o apóstolo João coloca em Apocalipse da mulher sentando-se sobre a besta, a primeira coisa que ela para de ensinar em suas reuniões é o evangelho. Irmãos, ó, eu cresci numa comunidade, eu me converti, Marcelo ali, de erro de teologia, que hoje a gente entende que era errado. Só que uma coisa nunca deixou de fazer parte da nossa comunidade: a pregação do evangelho. A igreja pode ter, às vezes, um monte de falha. Eu não estou dizendo que é certo. Com o tempo, né, a gente vai buscando em oração, estudando a palavra de Deus, a gente vai se acertando algumas coisas para manifestar de melhor forma o reino de Deus. Mas uma das coisas que nós tínhamos era, a gente nunca se afastou do evangelho. O evangelho sempre pautou, até por nós sermos uma igreja que se denominava missionária, né, a gente sempre se preocupou com a pregação do evangelho. E o anúncio do evangelho, o que é? O homem é pecador, precisa de Deus para ser salvo. Cristo morreu na cruz para pagar o nosso pecado. Essa é a base de tudo. É a mensagem da base de tudo para qualquer coisa que nós venhamos ensinar dentro da igreja. A gente vai falar sobre vários assuntos. A gente vai falar de um problema de casamento, a gente vai falar de um problema financeiro, a gente vai falar de um problema com filhos, a gente vai falar de tudo. Mas a gente vai dizer que qual é que é a raiz de todo o problema, de todos esses problemas que nós temos em nossas vidas cotidianas. Problema financeiro, problema de relacionamento, problema com sexualidade. Qual é a raiz? É o pecado. Então nós precisamos ser salvos do quê? Do pecado, que é o texto que nós estávamos, que estava exposto aqui. Não me envergonhe do evangelho, que é poder de Deus para salvação. O apóstolo Paulo vai dizer, eu não me envergonho disso. Porque essa pregação, que é a loucura do mundo, ela é poder de Deus para a salvação. Não, do judeu como do grego. Mas toda a igreja, ou toda a comunidade, quando ela se assenta sobre o sistema, ela deixa de pregar o evangelho. Isso aconteceu na história com a igreja católica. Parou de se pregar o evangelho. A salvação não era mais pela graça de Deus, era por obras que você fazia. Você tinha que comprar uma indulgência, você tinha que receber uma bênção, você tinha que buscar uma relíquia da cristandade. As coisas eram pelos seus próprios esforços. Era fazer-se roupas com folhas de figueira, como os nossos pais lá no Éden fizeram. Então ela passa a subir o reino desse mundo, que jaz o maligno. Mas o evangelho é o poder de Deus que nos faz desatar-se desse maligno que está no mundo, nascermos de novo e manifestarmos em nós o reino de Deus. Amém? Então, eu espero ter dado uma introdução um pouco sobre a ideia de reino de Deus, para depois nós começarmos a meditarmos nas parábolas de Jesus e ali vermos o que Jesus fala. Ele compara o reino de Deus a coisas cotidianas do dia a dia das pessoas para que elas entendam como que o reino de Deus se manifesta. Amém? Então, é isso aí, Deus. Próxima semana nós vamos entrar em Mateus capítulo 13 e começarmos as parábolas de Jesus. Tá bom? Amém? Vamos se colocar em pé, antes.